Velhas uma bacia bem peculiar, porque ela é bastante diversa, né? A parte alta da bacia ela é muito diferente da parte caminhando por baixo, caminhando por médio, caminhando por baixo, e isso acaba tendo reflexos aí importantes, né, nos problemas que a gente vivencia e na forma como a gente vai tentando abordá-los. A parte mais alta da bacia, ela tem, digamos, duas características aí importantes que refletem até olhares distintos de como encarar o espaço, né? Alguns usuários, talvez, dos recursos hídricos diriam que o alto da bacia está no quadrilátero ferrífero, né? O nosso estado chama Minas Gerais, não é à toa, né? E a gente estando aqui no quadrilátero ferrífero dá uma ideia de um dos usos aí de recursos hídricos no alto da bacia que tem a ver com a mineração, né? Então, uma primeira característica aí do alto é esse uso da mineração, essa implantação aí no território de atividade minerária histórica, né? A própria história da bacia de ocupação do espaço está diretamente relacionado com o histórico de mineração. Paralelamente a essa abordagem, a gente tem um outro olhar que é o olhar, digamos, talvez um olhar mais para a preservação, um olhar ambientalista que consideraria que a gente não está no quadrilátero ferrífero, mas no quadrilátero aquífero, porque essa região toda do alto, do ponto de vista hidrológico, geológico, hidrogeológico, do ponto de vista de cobertura vegetal, né, ele é bastante importante para toda a bacia, bastante importante para o estado de Minas Gerais como um todo, e pensando aí na lógica de bacia, importante inclusive para a bacia do São Francisco. Além desses dois olhares aí, né, a gente tem um outro fenômeno territorial, social, político, etc., que é a região metropolitana de Belo Horizonte, que está assim, no alto do Rio das Velhas, e isso também tem impactos enormes para a bacia. Para falar um pouquinho da situação que a gente tem das águas do Alto Rio das Velhas, a gente tem uma situação que é de uma grande pressão sobre essa região que é de mananciais, de abastecimento, de cabeceiras, de nascentes, é uma região produtora de água e a gente tem um território ocupado pela mineração e por uma forte expansão imobiliária. Então, atualmente, preocupa bastante o comitê, né, os subcomitês, a questão do saneamento. Então a gente tem uma contribuição um tanto quanto negativa nesse aspecto do esgoto, né? E isso traz bastante preocupação porque a água que vai ser distribuída à população, ela já é uma água adoecida, né? Já é uma água que precisa ser remediada, sendo que potencialmente ela é uma água muito limpa. Acaba que a região metropolitana de Belo Horizonte, por estar no alto da Bacia do Velhas, ela tem pouca água disponível para abastecer uma demanda enorme, né? Então, a região metropolitana acaba demandando muita água para abastecer e como o tratamento, embora tenha sido melhorado aí nos últimos anos, a gente tem aí já 15 anos, 20 anos quase aí de tratamento dos esgotos gerados na região metropolitana de Belo Horizonte, com as ETs Onça e Arrudas da Copasa, né? A gente tem algumas outras ETs aí menores, em municípios menores, mas a gente tem então esse problema grande, que a região metropolitana está no alto da bacia, demanda muita água e devolve para a bacia, logo aqui no alto, esgoto mais ou menos tratado, enfim, tem falhas, está melhor, mas assim, enfim, muito esgoto. Então a gente usa muita água e devolve esgoto para a bacia. Então, o resultado disso é que logo depois da região metropolitana, a qualidade da bacia fica altamente comprometida. Nos últimos 3 anos, a gente teve um padrão de chuvas inferior ao normal, né? E em 3 anos, a gente já sentiu um impacto grave disso.